iniciar as nossas palestras de hoje. Eu vou conceder a palavra, então, às doutoras Thalita e Yuri, para que discorram sobre o tema. Por favor, a palavra está com vocês. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Yuri Nabeshima, eu trabalho no escritório VBD Advogada, juntamente com a doutora Thalita Vani. E, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a todos aqui pela presença e o convite da Câmara Japonesa para, mais uma vez, expor sobre um tema, né, que é bastante questionado para a gente e que, no mundo das empresas japonesas, isso não é tão discutido. Então, é essa a nossa ideia de hoje. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o plano de incentivo para executivos. Todos conseguem ver a minha tela? Eu vou passar, então. Oh, Estamos, estamos vendo sim. estão vendo? Sim. Agora sim. Então, eu vou expor aqui com a doutora Thalita um pouco sobre esse tema e, dado o tempo exíguo, né, apenas 30 minutos para falar sobre isso, a gente vai fazer uma apresentação focada, né, na Stock Options e outras opções de incentivo de longo prazo para executivos. Esse daqui é o nosso cronograma de apresentação de hoje. Vamos começar pela introdução, então. Sabemos aqui o que é um plano de incentivo a longo prazo? Todas as empresas japonesas têm contato com esse tema? A gente trabalha com empresas japonesas já há bastante tempo, né? A gente percebe que esse tema ele não costuma ser muito discutido, justamente por uma questão cultural. As empresas japonesas têm um sistema de remuneração para a diretoria que é muito próprio, e esse tipo de incentivo, muitas vezes, ele não é estudado pela direção como forma de incentivar os executivos. Então, justamente por isso, nós achamos interessante trazer esse tema para vocês enquanto uma alternativa para que a gente possa introduzir isso no mundo das empresas japonesas, especialmente aqui no Brasil. Trago primeiramente aqui uma definição do que seria o plano de incentivo a longo prazo, que na realidade seria uma remuneração variável, a parcela variável da remuneração dos executivos, que é determinada de acordo com metas previstas no planejamento estratégico da companhia e que somente é concedida desde que preenchidos os requisitos e condições acordados entre as partes. Essa ferramenta ela é ainda bastante utilizada no direito americano. As empresas americanas elas costumam utilizar isso desde a década de 50 e a gente percebe o quanto essa ferramenta pode ser interessante na medida em que faz com que os profissionais, sejam os executivos da companhia ou os profissionais empregados, eles se sintam comprometidos com a empresa e alinhados com os objetivos da empresa para crescimento e expansão no mercado. A gente vê aqui, então, a definição de Stock Options como um plano de opção de compra de ações, que, como a gente expôs aqui já, é provavelmente o plano mais difundido no território brasileiro. Tá? E geralmente a gente costuma se referir a esse benefício com o termo SOP. É a forma genérica da gente se referir a esse benefício. Na prática, é bom até enfatizar um pouquinho aqui, que o Stock Option é apenas uma espécie do gênero ILP, né, incentivo de longo prazo. Mas, na prática, a gente percebe que justamente porque ele é o mais difundido, é o mais praticado aqui no Brasil, nós temos aí uma pequena confusão. Muitas vezes as pessoas acham que a LP se resume apenas e tão somente a Stock Option. E a gente vai ver que não é bem assim.
Passando agora a falar sobre as principais vantagens da adoção da ILP em geral, né? Nós temos aqui uma atração, né, e o engajamento de talentos. Nós sabemos que hoje, mais do que tudo, o que precisamos são das pessoas, né? Principalmente depois da pandemia, isso ficou bastante claro. E esse tipo de benefício, ele costuma ser bastante atrativo para as pessoas que querem se sentir parte da empresa e participar dos resultados dela mais diretamente. Daí porque nós temos percebido que, principalmente quando a gente fala sobre startups, esse tipo de mecanismo de benefício tem sido bastante utilizado. Outra questão que é importante enfatizar é justamente porque esse benefício ele é interessante para os executivos, nós temos uma redução do turnover. Então, os empregados, os executivos, profissionais que recebem esse benefício, eles tendem a ficar mais na empresa, porque eles percebem como é importante a contribuição deles a longo prazo para que eles possam desfrutar dos benefícios, dos lucros que a empresa vai ter mais para frente. Outro ponto importante de destacar é o sentimento de pertencimento. Muito se fala aqui de sentimento de dono, né? Você, enquanto profissional, trabalhando numa empresa, mas com esse sentimento de dono. Então, esse benefício, na prática, ele faz com que você seja um dono de um pedacinho da empresa. Daí porque a gente fala que esse ponto é importante. Percebemos ainda um aumento da produtividade, né, da empresa como um todo e dos profissionais, justamente pela vontade de fazer com que os resultados esperados sejam realmente atingidos. E, finalmente, o estabelecimento de um objetivo comum, né, um alinhamento do profissional, do executivo com a companhia, para que sejam atingidas as metas que são esperadas. Aqui eu trouxe para vocês uma informação que eu identifiquei quando estava estudando para essa palestra, que eu achei bastante interessante. Não sei se vocês estão familiarizados, mas essa figura aqui é o Warren Buffett. Ele é um dos executivos mais famosos, né, que existem. E é um evento, né, que é bastante aguardado para quem gosta, né, e prestigia esse executivo, é a reunião que ele faz com os acionistas da companhia dele todo ano, onde ele fala sobre as perspectivas para aquele ano e faz um estudo sobre o que está acontecendo no mundo. E é muito interessante porque ele fala não apenas da questão da empresa dele, mas sobre uma análise, um olhar dele para o mercado. E aqui, na Assembleia, né, com os acionistas que ocorreu em 2021, ele trouxe esse dado que eu achei muito interessante, onde tem o ranking das maiores empresas de tecnologia de 2020 e de 1989. Como vocês podem ver, em 2020 nós temos as empresas americanas dominando o ranking. Né? A gente tem a Apple, obviamente, em primeiro lugar, mas temos aí nomes importantes, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook. E a gente percebe que esse cenário ele é novo. Em 1989, se nós formos ver o ranking, eram empresas japonesas que dominavam esse ranking disparado. Então, o que a gente percebe é que existiu uma mudança aí de perspectiva econômica, né? A gente percebe que as empresas americanas acabaram sendo alavancadas nessa área da tecnologia. E uma questão importante que foi estudada para justificar exatamente por que isso tem acontecido, porque as empresas japonesas que se destacavam tanto naquela época, hoje não têm essa mesma visibilidade, são os planos de incentivo a longo prazo, os planos para os executivos. Né? Então, aqui a gente traz também outra informação, que seriam a comparação, né, dos planos de incentivo a longo prazo das empresas americanas e japonesas. Como vocês podem ver, essas informações elas são de 2019, não é tão antigo assim, mas a gente pode perceber que as empresas americanas elas tendem a distribuir muito mais ações, né, para os seus colaboradores executivos que as empresas japonesas.
Então, um dos pontos que se fala que poderia justificar essa mudança, né, porque as empresas de tecnologia e inovação americanas têm se alavancado tanto em relação às japonesas, é talvez o tipo de remuneração e como você consegue atrair esses talentos. Então, agora eu vou passar aqui a palavra para a doutora Thalita, que vai falar sobre os aspectos societários. Vamos lá, a gente não quis trazer aqui um grande aspecto legislativo para a gente poder tentar falar de uma forma um pouquinho mais dinâmica, mas hoje o que a gente tem, né? Existe um artigo na lei das SAs que regula expressamente, tá, a concessão dos planos de stock option. E ele traz como opção de compra de ações realmente, tá? O resto não deixa de ser tudo matéria que veio sendo construída ao longo do tempo, tá? Então, são incentivos que foram sendo estabelecidos muito por uma questão de dinâmica de mercado e sendo adaptado na legislação aqui, contratualmente, no dia a dia das empresas, né? Então, hoje a gente tem, na lei das SAs, quando a gente fala em concessão de ações, obviamente, né? Existe um caminho a ser percorrido para o estabelecimento desse plano, né? Então, assim, esse plano ele vai estar previsto primeiramente no Estatuto Social. E para que isso aconteça, esse plano ele vai ser aprovado ou pela Assembleia Geral, né, pelos acionistas, ou eventualmente, a depender aí das disposições do Estatuto, ele vem aprovado pelo Conselho de Administração. E aí, quando a gente fala em stock option, é muito mais concreto a gente ver isso numa estrutura de SA, porque a gente tem capital autorizado, eu posso reservar uma parcela, então, do meu equity, né, das minhas ações para esse tipo de plano, para a concessão para os executivos, seja por meio de stock option, ou seja por... Eu acho que estamos tendo um problema de áudio. Não sei se sou eu também não estou mais ouvindo, não. Então, na verdade... O áudio está intermitente. Eu acho que Vocês estão me ouvindo ou não? agora sim, mas ele cortou, o áudio cortou várias partes. Tá, então vamos lá. Vocês sabem em que momento que a gente... Não estamos te ouvindo agora. Então, o meu microfone, na verdade, eu acho que a hora que a gente parou aqui... Thalita, a gente parou na parte que você estava explicando que as vantagens de ser uma sociedade, uma SA, que tem capital autorizado, e que você tem uma série de facilidades para conseguir proceder com o plano de stock option. Exato. E aí eu vou fazer até um contraponto aqui. Obrigada, viu, Lia? Na verdade, o que acontece? Então, como a gente tem um capital, a gente pode ter um capital autorizado, a gente consegue criar uma reserva de ações que vão ser atribuídas para esses executivos, ou, enfim, para outros administradores, até prestadores de serviços, também para determinados empregados, enfim, isso a depender do plano que é estabelecido, né? Então, o que acontece? A lei das SAs, ela nos dá uma maleabilidade maior para a implementação desse tipo de plano. E por que eu estou fazendo esse contraponto? É muito comum hoje a gente ouvir no dia a dia, e acho que o que a gente mais tem recebido em termos de consultas, principalmente quando a gente fala em cenários de startups, empresas que estão sendo constituídas, uma forma de atrair novos talentos seria prometer para esse executivo que se ele atingisse determinadas metas, num determinado período de tempo, ele participaria da sociedade. Ou seja, ele receberia 10% da sociedade, 3% da sociedade, tudo isso a depender, enfim, do combinado que às vezes os founders, ou senão a companhia ali, a sociedade teve com esse executivo para que ele ingressasse ali na startup, que normalmente é um ambiente que a gente bem sabe, né? As empresas, quando estão começando, elas preferem ter um bônus mais agressivo ou, eventualmente, prometer uma participação societária para que haja todo esse engajamento ali ao longo do tempo. Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes a empresa ainda não tem uma estrutura
societária que permita, de fato, a implementação desses planos de longo prazo. Ou seja, não tem como eu, numa estrutura limitada, se eu não criar previamente isso, num dado momento falar, vou dar 3% das minhas cotas para um executivo ou para, enfim, para alguma pessoa ali que eu quis atrair em determinado momento. Porque isso gera uma série de problemas societários. Então, o que a gente acaba verificando na prática? Que existindo desde então, né, o interesse das empresas, e aí das SAs, de atrair talentos, reter talentos baseados em incentivos de longo prazo, é necessário que isso seja estabelecido da forma adequada. Ou seja, há necessidade de uma reserva de cotas ou de ações, criar este plano vem aprovado e isso vai ter que ser inserido aí no ambiente corporativo, tá? Doutora Thalita, não estamos te ouvindo. Quer tentar? Vamos tomar café com bolo? Thalita? Yuri? A Yuri a gente consegue ver, mas não consegue escutar. Ricardo? Eu estou ouvindo, não estou ouvindo nem a doutora Thalita, nem a doutora Yuri. Eu também não. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir também, né? Tá bem baixo, né? Agora sim. Agora Sim. sim, melhorou. Ótimo. Alô? Oi. Acho que pode continuar, né, Ricardo San? Sim, pode continuar, por favor. Ok, por favor. Olha, o áudio tá muito ruim. Não estou ouvindo nada. Doutora Thalita, doutora Yuri. A Thalita está tentando entrar novamente. Vocês conseguem me escutar? Sim, eu estou te ouvindo. Olha, eu gostaria de fazer uma sugestão, né? Podemos aguardar mais um minuto para que ela tente aí se reconectar, mas se ela não conseguir... A doutora Thalita está aguardando ser aceita na sala. Midori-san, você poderia aceitá-la? Gente, aqui, ó. Agora sim. Doutora Thalita? Oi, estão me ouvindo? 1 milhão de desculpas, pessoal. Nossa, não sei o que Sim, aconteceu. O agora computador sim. realmente travou. Vamos lá.
Então, e aí, assim, vou retomando, né? A legislação hoje, ela tem poucas, né, regras acerca dos nossos planos de incentivo ao longo prazo. Então, esses planos, eles vêm sendo construídos e vão ser construídos no dia a dia muito para atender a necessidade, a particularidade de cada uma das sociedades, tá? E de cada uma das empresas e do que ela busca ali a longo prazo. Então, assim, basicamente, quando a gente fala em stock options, a gente vai estabelecer, então, no nosso plano, né, algumas questões muito essenciais e muito que definirão para onde que a gente vai. Então, a gente fala do preço de exercício das ações, a gente vai colocar os critérios, né? A partir de que critérios, de quanto tempo cada executivo vai ter direito, por exemplo, a escolher lá na frente se ele exerce ou não, entendeu? A opção a essas ações, né? E isso vai sendo feito ao longo de um período ali dentro de um contrato, tá? Então, aí, o que vem, né? Dentro desse plano todo, a gente fala nesses elementos essenciais, então, né? Que são as condições de vesting, o preço de emissão das ações, e aí a gente tem também a questão onde a gente traz aqui que, como eu diria assim, o grande atrativo, né, do plano é a questão de quando o executivo ele começa a trabalhar numa companhia e ele vai ter a possibilidade de aderir a este plano, né, de ter o contrato de outorga dessas opções, ele normalmente tem um valuation que é um pouquinho privilegiado para essas ações e ele espera que lá na frente, no momento em que ele for realmente exercer essas opções e adquiri-las, adquirir as ações, ele tem um ganho com isso, porque essas ações vão ter oscilado no mercado, acredita-se, né, e quer com contribuição dele para mais, e ele vai ter, então, uma expectativa, tipo, de um resultado lá numa futura venda, que esse patrimônio, ele vai agregando ali e criando um patrimônio, tá? Então, basicamente, vamos lá, quando a gente fala nas fases de um plano de opção de ações, a gente tem, então, a concessão das ações para os executivos, a gente tem o período de vesting, que é o período em que acontece, né, que ele tem que preencher os requisitos. Então, por exemplo, permanecer durante 3 anos na companhia, até que ele possa, de fato, né, estar apto, então, a ter direito e a receber essas ações. Aí a gente abre uma janela, que a gente chama de período de exercício, na qual esse executivo poderá ou não, tá, fazer o exercício das ações. O que é o exercício das ações? Quando a gente fala em stock option, existe um pagamento por parte do executivo, tá? Então, ele contribui adquirindo essas ações nas condições que já estavam ali previamente acordadas nesse contrato, tá? E recebe essas ações, ou seja, essas ações, elas passam, então, a integrar o patrimônio desse executivo. Muitas vezes, e não em todas, existe um período de lock-up, ou seja, embora as ações já sejam do executivo, ele não pode ainda negociar essas ações no mercado, ele precisa ficar com essas ações durante um determinado período, depois do qual ele está livre, então, para negociar essas ações do mercado, enfim, ele acompanha, ele vai verificar o preço, se interessa ou não interessa vender, e aí ele segue a vida dele normal e espera-se que entre o período em que ele exerceu e o período que ele vendeu, ele realmente tenha tido um ganho aí significativo no valor dessas ações, tá? Uma coisa que é muito importante da gente ter em mente é o seguinte, né? Os impactos tributários da stock option para a empresa, ele tende a ser neutro, tá? Então, assim, tem isso mantidas as regras normais de stock options, sendo um verdadeiro plano de stock options. Não vou entrar em aspectos tributários aqui, que nem é o foco da nossa palestra, mas a gente não pode descaracterizar isso como sendo, de fato, uma opção de compra na qual existe um caráter mercantil. Se a gente fala num caráter remuneratório, que vai ser o que a Yuri vai explicar logo mais com relação à parte trabalhista, a gente tem, as regras são um pouco diferentes. E aí, então, o que é necessário para a gente entender que há um caráter mercantil no contrato de opção de compras, né? Tem que ser, não há obrigatoriedade de adesão, senão eu descaracterizo, tenho questões previdenciárias envolvidas, vou ter todas as contribuições, o oferecimento das ações não pode ser gratuito, não pode existir
Não pode estar assegurado que não há risco de mercado, o executivo, enfim, tem que estar sujeito aos riscos de mercado, não pode ser habitual, ou, por exemplo, assim, uma frequência que aquilo se torne uma remuneração disfarçada. E aí, as metas ou a forma como ele atribui isso, elas têm que variar de tempos em tempos, tá? Eu acho que isso é a questão de impactos gerais. Aí a gente veio comentando muito da Stock Option, porque, obviamente, é o plano de LP mais utilizado. Utilizado como referência, tá? Porque hoje em dia existem planos, né? Ou existem outras formas também de a gente conferir participação societária ou atrelar, na verdade, né? Uma remuneração, um incentivo do executivo. Eu estou chamando aqui de executivo, mas a gente pensa aqui em linhas gerais, tá? E também são tão atrativas quanto, e às vezes para as companhias acabam sendo melhores, porque não há necessidade de fato de dar o equity, né, a ação aí para o executivo. E nisso a gente tem as Phantom Shares, que são super interessantes. Aí, quando a gente fala de ação restrita, o executivo ele até já tem essa ação, mas ela já tem um papel completamente remuneratório. Matching, que seria também a companhia, né, ela dando a cada exercício de opção feita pelo executivo, a companhia ela vem e iguala, né, então ela dá um match ali naquelas ações. E a gente também pode falar do Stock Bonus Award. E aí, para ser muito breve, passando por cada um deles, né? A grande diferença, quando eu falo de Phantom Shares, eu estou chamando de ações fantasmas, tá? Então, assim, elas são um espelhamento das ações reais da companhia, tá? Então, ele reflete a valorização durante o vesting, até o cumprimento das condições, e aí não há efetivamente, assim, o executivo ele se aproveita de todos os benefícios, por exemplo, de uma venda simulada daquelas ações no período, mas não há de fato a entrega e a venda em si dessas ações, elas não são transacionadas, tá? E aí a gente também tem as ações restritas, que hoje em dia são ações que são basicamente entregues ao beneficiário, elas são entregues ao executivo praticamente como se fossem doadas realmente da companhia. Não há qualquer tipo de remuneração pelo executivo para tais ações, ou seja, o caráter oneroso aqui ele não existe, né? É realmente uma remuneração complementar do executivo atrelada a determinadas metas, tá? Esse plano ele tem algumas coisas diferentes, por exemplo, que seria a possibilidade de entrega imediata dessas ações ao executivo, com eventual possibilidade de retorno caso as metas não sejam atingidas. Então, ela tem algumas regrinhas um pouco diferentes, mas as ações restritas hoje elas são bem interessantes e diversas companhias têm adotado, tá? E aí, quando a gente fala aqui, basicamente falando, e é isso muito para fazer só um comparativo, né? Quando a gente fala que o critério de cálculo de valor seria a valorização das ações, o plano que a gente usa é o Stock Option, ou senão as Phantom Shares, tá? Só que a forma de liquidação, então, é o que difere. Nas Phantom Shares, a liquidação é em dinheiro, o executivo recebe em dinheiro, e na Stock Option, ele realmente recebe as ações, e aí ele toca a vida dele com essas ações ali em mercado, tá? Quando a gente fala de valor de ações, o que eu uso? Né? Eu uso muito as ações restritas e também posso usar as Phantom Shares. De novo, a mesma situação. Ações restritas, eu recebo as ações, Phantom Shares eu sempre recebo, acabo recebendo em dinheiro, tá? E aí tem alguns outros critérios também, são outros critérios de bônus deferido, bônus de permanência, que também são critérios que atrelam, são remunerações um pouquinho distintas, mas recebem dinheiro. E acho que aqui a gente tentou fazer um quadro muito resumido, né, de onerosidade, risco, diluição, a natureza de cada um dos tipos de LP mais utilizados. Isso aqui é um resumo, mas basicamente se a gente fosse falar é o seguinte, como vocês podem ver, por que a gente trouxe a Stock Option? A Stock Option está tudo em verdinho aqui, por quê? Porque ela de fato tem caráter mercantil, ela é onerosa, ela tem risco negocial, ela tem diluição, e aí, na verdade, ela não tem nenhum tipo de impacto com relação a contribuições previdenciárias para a companhia, não há recolhimento de contribuições
previdenciárias e também imposto de renda do lado da companhia, né? A única coisa que existe é o pagamento aí do imposto de renda, né? O ganho de capital pelo próprio beneficiário. Agora eu vou continuar aqui falando um pouquinho sobre os aspectos trabalhistas. Bom, como a Thalita bem colocou, a Stock Option, ela parece ser, a nosso ver, um instrumento bastante útil e menos oneroso para a companhia. Mas, de outro lado, a gente tem uma certa resistência, muitas vezes, quando propõe esse tipo de justamente porque a legislação trabalhista brasileira ainda não regulamentou a figura do stock option, tá? Então, muitas vezes, né, existe uma certa insegurança, principalmente quando falamos de empresas estrangeiras que não sabem como funciona aqui no Brasil. Na prática, embora a lei ela não defina como funciona exatamente, nós temos já uma jurisprudência consolidada sobre o assunto, no sentido de que nós teríamos um caráter mercantil e não remuneratório, como a Thalita colocou. Então, a grande vantagem da stock option, do ponto de vista trabalhista, é justamente ter um pouco mais de segurança jurídica em relação à forma como a gente trata isso do ponto de vista dos custos relacionados, né, do trabalhista. E aqui, apenas para ilustrar, né, nós temos também, de outro lado, discussões a respeito, né, obviamente, que discutem se nós teríamos um risco trabalhista em relação aos reflexos quando estamos falando de stock option, mas na prática a gente vê que esse tipo de discussão ela já está mais pacificada. E aqui é só um breve quadro comparativo que a gente colocou para vocês, só para demonstrar que é a diferença entre um contrato de trabalho, né, e um contrato de compra e venda de ações, que a gente trata de forma diferente, um com natureza trabalhista e outro com natureza civil, tá? Para colacionar aqui e justificar também, né, a gente deixou alguns trechos, né, de acórdãos que falam sobre a natureza mercantil da stock option. Tá? Inclusive, tem esse caso da Renner, né, onde isso foi sedimentado. Só que, como a Thalita colocou, de outro lado a gente tem as Phantom Shares, as ações restritivas, as Stock Bonus Awards e Matching, que não tem natureza mercantil, mas uma natureza remuneratória. Daí porque naquele quadro que ela mostrou agora há pouco, né, ela tem uma configuração diferente. E agora falando um pouquinho dos casos práticos. No escritório, a gente fez um estudo a respeito, né, recentemente, para verificar como as ILPs elas se difundiam no mercado brasileiro. Então, tomamos por base os formulários de referência de 2021 das companhias abertas que identificamos aqui. A ideia era somente trazer para vocês alguns exemplos de companhias que usam esse tipo de incentivo, e vocês podem perceber que muitas vezes mais de um incentivo, né? Então, eles fazem um mix, seja com stock option, seja com phantom shares. Então, aqui tem o caso da Gafisa, que a gente achou bastante interessante, até destacamos, porque faz uma combinação de todos eles. Temos aqui outras empresas, como vocês podem ver, a gente acabou focando um pouco mais em empresas do setor imobiliário, de incorporadoras, né, que é um setor que a gente atende bastante aqui no escritório, mas até para entender que isso pode acontecer com todo tipo de empresa, empresas maiores e menores aqui, mas todas elas acabam, de certa forma, utilizando esse tipo de benefício. Tá? E a gente deixou aqui no final para vocês a previsão legal,
mas até pelo adiantado do tempo a gente não vai falar sobre isso, mas com a disponibilização do material pelo Rubens, depois vocês vão poder se debruçar melhor nisso e caso tiverem alguma dúvida podem entrar em contato conosco. Obrigada, gente. E 1000 desculpas pelos problemas técnicos. A gente até treinou antes, mas não deu certo. Ok, muito obrigado, doutora Thalita, doutora Yuri, pela brilhante exposição. Agora, vou passar a palavra. Ok, obrigado. Gostaria de passar a palavra, então, aos doutores Rodrigo, Murilo e Andréia, do escritório Machado Meyer, que irão expor sobre o tema controle de jornada pós-pandemia, aspectos práticos e mitigadores de riscos. Por favor. Pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Rodrigo, eu estou aqui hoje junto com a Andréia e com o Murilo para falar desse tema envolvendo controle de jornada e aspectos relevantes pós-pandemia, né? Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao Ricardo Sasaki e ao Rubens pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para nós é sempre um prazer e uma honra muito grande estar nesse fórum e ter a possibilidade de trocar essa ideia, trocar ideias e debater a nossa visão aqui, as coisas que estão acontecendo, né? E acho que este é um tema que é um dos temas mais discutidos hoje na justiça e, sem dúvida, né, não só hoje, né, desde sempre na justiça, né? Puxa, e agora que o novo normal chegou, né? Que é o que está, né? Estava todo mundo esperando, puxa, qual vai ser o novo normal? O novo normal é o que está acontecendo agora, né? E tenho certeza que muita gente está pensando sobre isso, toda hora as pessoas estão nos questionando sobre isso, então a ideia realmente hoje é fazer esse bate-papo de uma forma leve aqui com vocês, tentando expor aí os pontos que a gente identificou como pontos interessantes, sem prejuízo, né, com certeza, de qualquer outra dúvida ou ponto que alguém quiser discutir ou quiser passar. Claro, a gente, né, nós sabendo, a gente discute, tá bom? Muito obrigado, né? É um prazer para nós. Andréia. Boa tarde a todos. Como o Rodrigo disse, né, faço minhas as palavras do Rodrigo aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir esse assunto que é tão vibrante e tão atual, né? Eu vou aqui projetar a apresentação e vamos abordar, é um tema muito rico, tem gerado muita discussão e as discussões não acabam. Nós vamos procurar abordar aqui aquilo que tem sido as dúvidas mais recorrentes dos nossos clientes e, claro, vamos estar abertos aqui para discutir com vocês qualquer aspecto que a gente não tenha abordado na apresentação, tá? Então, eu vou projetar aqui, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo já a apresentação? Então, tá. Então, o que a gente vai procurar discutir aqui? Como o Rodrigo disse, a questão da jornada, controle, horas extras, é um dos temas mais discutidos na Justiça do Trabalho, e a gente vai falar especificamente sobre jornada flexível, os controles alternativos de jornada, o ponto por exceção, a questão do trabalho remoto e controle de jornada, cargo de confiança, né, como identificar os cargos de confiança e a carreira em Y, tá? Então, conforme nós pesquisamos aqui no site do TST, as horas extras têm sido um dos assuntos, continua sendo um dos assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho, que gera um dos maiores temas de discussão na Justiça do Trabalho. E por quê? A gente vai ver que a legislação que trata disso traz muita margem para interpretações diferentes, e isso acaba gerando incertezas e discussões judiciais. Tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho da jornada flexível. O que é a jornada flexível? Há uma confusão grande da jornada flexível com a questão do home office, com a questão do teletrabalho, mas, tecnicamente, o que a gente entende ser a jornada flexível? Jornada flexível é aquela na qual se permite que o colaborador, que o empregado,
tenha maior flexibilidade no horário de entrada e no horário de saída. Então, o que se costuma fazer? Se costuma determinar um horário núcleo, em que os colaboradores deverão estar presentes para realizar suas atividades, atender seus clientes, quer sejam eles clientes internos ou clientes externos, mas há, nas pontas, maior flexibilidade, ou seja, eu posso, como colaborador, entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouco mais tarde, entrar um pouco mais cedo, sair um pouco mais cedo, desde que o horário núcleo seja respeitado e esteja disponível para a realização das minhas atividades naquele horário núcleo determinado, né? Como é que isso é feito? Geralmente é feita uma pré-anotação no intervalo de refeição e descanso, tá? Com flexibilidade nas pontas. Isso é feito de que forma? De que forma eu implemento isso? Eu implemento isso geralmente pela elaboração de uma política interna bem escrita, em que todas as regras estejam ali previamente estipuladas, excluindo, obviamente, aqueles detentores de cargo de confiança, né? Os detentores de cargo de confiança, eles não são sujeitos a controle de jornada, né? Então, isso aqui é aplicável para aqueles que têm uma jornada controlada. Eu estipulo uma política e os empregados aderem individualmente a esta política geral. Normalmente, o que a gente vê acontecendo nas empresas? A adoção da jornada flexível, muitas vezes ela não consegue ser aplicada para todos os setores da empresa, né? Há alguns setores que têm a maior possibilidade para a implementação dessa jornada, outros não. Então, é possível a gente excluir alguns setores da política de jornada flexível, ou melhor dizendo, é possível que a gente crie uma política de jornada flexível para determinados setores da empresa? Sim, é possível, né? E num ambiente saudável de trabalho, geralmente a adesão do trabalhador a essa política é discutida previamente com o gestor. Olha, eu tenho esta e esta necessidade, posso às terças-feiras entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde que o meu rodízio, por exemplo. Então, num regime de trabalho em que haja comunicação, maior transparência e clareza entre gestão, né? Na gestão entre superiores e subordinados, há maior liberdade para um ajuste nesse sentido, desde que, qual é a recomendação que a gente dá? Que tem uma política estabelecendo exatamente como a jornada flexível vai se dar, em quais circunstâncias, quais os limites e o que é necessário que o empregado faça para a adoção da jornada flexível. Então, se faz a política e os empregados aderem individualmente a essa política, tá? Um outro ponto que é importante e que houve algumas alterações aí no curso da pandemia é a questão do controle de jornada. Partindo-se da premissa em que as empresas tenham empregados sujeitos a controle de jornada e tem um número de empregados que determine a necessidade de controle de jornada, quais são os mecanismos disponíveis para a empresa para que ela faça este controle? E, André, desculpa te interromper. Imagina. Gente, aqui tem um contexto muito importante, que é o seguinte, né? Durante a pandemia e período pós-pandemia, nessa dinâmica de trabalho híbrido ou de teletrabalho, a nossa percepção é que as empresas estavam confortáveis em, principalmente para atividades administrativas, não efetuar controle de jornada nenhum, né? Agora, após a medida provisória e que potencialmente pode exigir o controle de jornada, tanto no regime que agora mudou também, o que seria o regime de teletrabalho, porque você não precisaria ficar mais preponderantemente só em casa, mas você, num conceito mais amplo de trabalho fora do escritório, você ter a necessidade de controlar a jornada,
esses sistemas alternativos, eles passam a ter um papel de destaque, né? E passam a ter uma relevância. Porque agora, em tese, pelo menos enquanto tiver em vigência a MP, e caso a MP venha a ser convertida em lei, o que vai acontecer é que as empresas, para aqueles empregados que estão sujeitos a controle de jornada, elas tenham que controlar a jornada mesmo quando o empregado estiver trabalhando fora do escritório, né? Então, é muito importante estar bem atualizado quanto a esses sistemas alternativos, de que forma vai ser feito esse controle e os riscos que são inerentes caso ele não seja feito. Isso. Nesse contexto, isso é super importante, pessoal, porque vivemos uma nova realidade, né? E a tecnologia vem nos acompanhar a essa nova realidade. Então, a gente tem principalmente 3 modalidades de registro de pontos que estão mencionadas e cujos requisitos estão descritos na portaria 671 de 2021. Então, o primeiro formato que a gente tem, que é aquele mais tradicional, é o REP-C, que é o relógio de ponto, né? Aquele que a gente chama vulgarmente de relógio de ponto. Então, esse é o mais difundido, era o mais utilizado, né? É o convencional. Nós temos também o REP-A. O REP-A, ele permite que o controle de jornada seja feito por intermédio do uso de tecnologia, né? Surgiu um pouco tempo atrás com aqueles aplicativos tipo MyWay ou outros aplicativos do tipo, então, em que se controlava a jornada por intermédio de instrumentos de tecnologia. Aí surgia sempre a questão quão confiáveis seriam esses registros, se eles não poderiam ser objeto de adulteração pelo empregador, e por isso esse sistema alternativo, chamado REP-A, ele só poderia ser utilizado pela empresa se houvesse uma negociação coletiva, de acordo coletivo feito com o sindicato de classe, e agora também é possível fazer por intermédio de convenção coletiva. Então, esses instrumentos coletivos vão mencionar a autorização, a utilização desses sistemas alternativos, e muitas vezes mencionando quais são os sistemas alternativos aceitáveis, quais são as características mínimas que eles devem ter para serem aceitos. Tá? A novidade, e essa é uma novidade muito recente, é o REP-P, que é o Registro Eletrônico de Ponto via Programa. Ele não é muito diferente do REP-A, mas a principal diferenciação do REP-P é que este sistema ele tem registro no INPI, né? Então, o sistema alternativo, este informatizado, quer seja no celular, no computador ou qualquer dispositivo informatizado de controle de ponto, ele tem que ter requisitos de segurança, de confiabilidade, de apontamento de empregado, de empregador, tem que haver a possibilidade de extração dos registros feitos e arquivados. No caso do REP-P, muitas vezes esses arquivos são feitos em nuvem, tá? E esse sistema, então, ele é registrado no INPI. Ao registrar o sistema no INPI, há a verificação dos requisitos básicos para que ele possa funcionar como um efetivo registro de ponto. E, assim sendo, tendo em vista a confiabilidade que é empregada pelo registro no INPI, a negociação coletiva para adoção desse sistema ela é dispensada. Tá? Então, o REP-P, a novidade é um sistema automatizado de informática registrado no INPI e que não precisa, né, do ponto de vista legal, uma autorização do sindicato para seu estabelecimento. Quais são as recomendações importantes aqui? Primeiro, verificar, obviamente, na convenção coletiva de trabalho ou, eventualmente, em acordo de trabalho formalizado, que não há qualquer tipo de vedação para a sua utilização. E, segundo, certificar
que o sistema tem os devidos registros e autorizações de funcionamento pelo INPI, para que, então, a empresa possa utilizá-lo de forma adequada, tá? Em questão de controle alternativo, esses são os principais mecanismos. O REPP, muitos clientes nos perguntaram, eu tenho REPA, eu tenho um acordo coletivo aqui me autorizando a usar a REPA, eu preciso renovar essa negociação coletiva? Depende. Esse sistema que você usa, a empresa que você contratou e que é a fornecedora, a criadora desse sistema, ela registrou esse sistema no INPI ou não? Caso o registro tenha ocorrido de forma adequada e ele preencha os requisitos da lei, então se entende que não é mais necessária a negociação coletiva para sua adoção, tá? Alguma dúvida até aqui? Podemos passar, então. O controle de ponto por exceção. O que é o controle de ponto por exceção? O controle de ponto por exceção, ele também é uma novidade. Deixa eu só pegar, que eu não estou enxergando a minha tela. E também é uma novidade, tá? Que foi trazida pela lei em 2019, tá? E está previsto na lei, né? É permitido, hoje em dia, que seja utilizado o registro de ponto por exceção à jornada regular do trabalho, mediante acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. O que é o controle de ponto por exceção? É aquele em que se anota única e exclusivamente aquilo que foge da jornada normal de trabalho. Ou seja, eu vou anotar as horas extras, ou os atrasos, ou a ausência de intervalo, porque tudo já é pré-anotado. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com o controle alternativo de trabalho? A gente recomenda que tudo aquilo que possa gerar algum tipo de dúvida, haja a negociação, pelo menos uma tentativa de negociação coletiva com o sindicato, para que tudo seja feito de forma a proteger a legitimidade daquela iniciativa da empresa, né? Então, embora o controle por exceção ele esteja previsto na lei e baste um acordo individual escrito para que ele seja implementado, a nossa recomendação há a possibilidade de questionamento desse registro, portanto, idealmente, recomendamos que seja celebrado um acordo coletivo para regular a adoção do ponto por exceção. Para algumas empresas isso é ótimo, porque as horas extras, muitas vezes, elas são realmente uma exceção, então não há necessidade de ficar anotando a jornada, horário de entrada, horário de saída, começo de refeição, final de refeição, então se anota única e exclusivamente aquilo que foge do regulamentar. Bom? Isso também pode ser feito pelos REPs, tá? Há forma de se padronizar os REPs para que eles anotem a exceção. Mas, de toda forma, a recomendação que a gente tem, sempre que possível, é adotar essas sistemáticas por intermédio de acordo coletivo com o sindicato. Agora, a gente entra um pouquinho na questão do trabalho remoto e controle de jornada. Isso aqui é super importante, pessoal, porque com a questão da pandemia e todos tendo ido para casa de forma tão repentina, muitas empresas não estavam preparadas para o trabalho remoto, mas hoje em dia todos já se adaptaram a isso. O que a gente vê hoje em dia é a maior parte das empresas voltando em esquema híbrido, né? Empregados parte da semana trabalhando de qualquer lugar, parte da semana trabalhando nas dependências do empregador. E aí vem a questão, mas o que é o trabalho remoto? O que é que eu tenho que prestar atenção quando se fala em controle remoto? Devo ou não devo controlar a jornada? E de que forma eu faço isso? Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer é que hoje em dia a gente usa aquele conceito de home office, né?
Então, o empregado não está trabalhando na empresa, ele está em home office. Há uma diferença, né, do que é home office e do que é teletrabalho, tá? O teletrabalho, que é aquele que dispensa, em tese, antes da MP, dispensava o controle de jornada, é aquele que era exercido preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de mecanismos de informática. Ele é diferente do trabalho externo. O trabalho externo é aquele que, pela sua natureza, ele só pode ser exercido externamente. Se a gente pensar, por exemplo, num vendedor que visita clientes, ele necessariamente é da natureza da atividade dele que seja exercida fora das dependências do empregador. O teletrabalho, não. O teletrabalho, ele pode ser exercido fora das dependências do empregador. Ele será exercido preponderantemente fora das dependências do empregador. E, por isso, ele merece um capítulo especial até na nossa legislação trabalhista. Agora, o home office, não necessariamente ele é teletrabalho, porque home office é a possibilidade do empregado trabalhar não na dependência do empregador, mas na sua casa, ou onde ele quiser, em algumas circunstâncias. Então, o home office não necessariamente é teletrabalho. O home office, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele não é teletrabalho, porque ele não é mais preponderantemente fora das dependências do empregador. Isso na lei, né? Na CLT. A medida provisória 1108, ela trouxe uma nova definição de teletrabalho. O que ela fez, essa MP? Ela equiparou o home office ao teletrabalho. Então, a nova MP, essa MP 1108, que está em vigor ainda, ela diz que o teletrabalho, ele será aqueles serviços que são executados fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação. Ou seja, agora, de acordo com a MP, o teletrabalho, ele, em qualquer circunstância, ele passa a integrar o conceito de teletrabalho. Qual foi a outra alteração que a MP 1108 trouxe e que é extremamente relevante aqui para a nossa discussão? Na CLT, o teletrabalho, como ele era definido, excluía a necessidade de controle de jornada e, portanto, o empregado em teletrabalho, por não anotar a jornada, ele também não faria jus ao recebimento de horas extras. O que se pressupunha é que o colaborador em teletrabalho, ele fugia do controle do empregador. Não havia como o empregador controlar o tempo que o trabalhador estava à sua disposição. Essa era a premissa que foi utilizada quando o capítulo de teletrabalho foi inserido na CLT. A MP, ela mudou esse conceito, né? Então, o que a MP diz? Que só estão sujeitos à ausência de marcação de controle de jornada aqueles que prestam serviço por produção ou tarefa. Aí fica um ponto de interrogação, né? Eu quando li a MP, nós estudamos a MP aqui, eu fiquei me perguntando, tá, mas qual é o trabalho que permite que eu trabalhe externamente, fora das dependências do meu empregador, mas que seja por produção ou tarefa? Confesso para vocês que eu não consegui pensar num exemplo adequado. Qual é o resumo aqui? Infelizmente, a MP, da forma como ela foi redigida, ela pressupõe agora que, pelo menos a maioria dos empregados que estão em teletrabalho ou em home office, necessariamente tenham que marcar a jornada de trabalho. Obviamente, excluindo aqueles cargos de confiança, né, pessoal? Aqui a gente está se referindo exclusivamente àqueles empregados sujeitos à marcação de ponto, excluindo-se, então, os cargos de confiança. Portanto, na vigência da MP, é importante que a jornada continue a ser controlada pelo empregador. E aí, como o Rodrigo mesmo falou,
vem a importância desses mecanismos alternativos de controle, como o REP-P e o REP-A, tá? Isso aqui é super relevante. A gente ainda não sabe qual vai ser o destino dessa MP, se ela vai vingar, se ela não vai vingar. Nós ouvimos de algumas fontes aí que provavelmente a MP vai cair, mas não há qualquer tipo de certeza sobre isso ainda, tá? E como é que as empresas devem proceder quanto ao controle de jornada no trabalho remoto, enquanto a MP não for convertida em lei? E temos sido muito questionados a esse respeito, tá, pessoal? Mesmo antes da MP, o que é que acontecia? Havia um problema que nós estávamos identificando em muitos casos que eram submetidos à Justiça do Trabalho, no seguinte sentido: empregados em teletrabalho, tempo todo integralmente em teletrabalho, que entravam na Justiça e pediam pagamento de horas extras sob a alegação de que, embora estivessem em teletrabalho, a sua jornada poderia ser controlada. De fato, embora a lei dissesse que quem estava em teletrabalho não era sujeito à marcação de ponto, isso não excluía do empregador o direito de controlar a jornada caso ele assim o desejasse. Então, algumas empresas, não obstante os empregados estivessem todos em teletrabalho, ainda assim continuavam exigindo o controle de jornada, quer seja por login, logout, quer seja porque já tinham adotado o REP-P, ou o que quer que seja. Mas um aspecto importante que nós verificamos é que, mesmo para as empresas que não realizavam controle, algumas foram condenadas ao pagamento de horas extras. E qual era a alegação que a Justiça do Trabalho utilizava? Ela equiparava a situação do teletrabalho ao trabalho da jornada externa. Qual é o entendimento dos tribunais hoje sobre a jornada externa? Que aquele trabalhador em jornada externa não vai fazer jus a horas extras, desde que o empregador não tenha como controlar o seu horário de trabalho. Este precedente, ele começou a ser utilizado por analogia no teletrabalho. Então, há diversas decisões do judiciário dizendo que, embora o empregado esteja em teletrabalho, se a empresa tem mecanismos para controlar, principalmente por login, logout e REP-P, o empregado deve continuar sendo controlado e, portanto, o pagamento de horas extras é devido. Então, esse é um dado super importante, porque agora nós temos dois fatores que exigem atenção das empresas no que diz respeito a empregados em teletrabalho. Primeiro, nós temos a MP, que determina, então, que só aquele que trabalhe por tarefa ou por produção será excluído da marcação de jornada, e nós temos algumas decisões dos tribunais da Justiça do Trabalho que dizem que, se o empregador tem mecanismos para controlar o trabalhador, deve controlá-lo e pagar as respectivas horas extras. Então, o que se percebe é, caso a empresa, tendo em vista a sua cultura e seu apetite de risco, pretenda diminuir os riscos inerentes ao teletrabalho, então é importante que determinem a anotação da jornada. Eu falo isso... Oi. Desculpa, e se eu posso te complementar aqui, gente, com o teletrabalho, home office, etc., muitas empresas, e em muitos momentos, houve uma percepção que a ausência de controle significava também uma liberdade para se trabalhar um número indefinido de horas, né? E essa é a discussão que a gente vai enfrentar agora, não só como uma herança da pandemia, né? O volume de trabalho que foi realizado nos últimos 2 anos, como também a forma de implementação desse trabalho para o futuro, né? Olha, o fato da pessoa trabalhar em casa significa que ela pode trabalhar um número ilimitado de horas, né?
de que forma de que forma vai se dar a discussão de como eu faço a aferição do número de horas que as pessoas trabalharam de casa, de que forma é para isso. Por conta disso, é que essa discussão agora é tão relevante. Isso. Inclusive, a gente já vê movimentos na Europa, principalmente, sobre o direito à desconexão, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Porque, de fato, com o trabalho em casa, principalmente, muitas vezes o próprio empregado ele não consegue estabelecer um limite claro entre aquilo que é trabalho e aquilo que deve ser a sua vida pessoal. Então, de fato, o que se percebeu, e o Ministério Público do Trabalho, né, Rodrigo, está muito em cima disso, houve, de fato, alguns exageros, né? Uma dificuldade de delimitação de jornada e alguns abusos, não por parte única exclusivamente do empregador, mas às vezes por clientes dos empregados. Então, nesse contexto todo, esta é uma discussão que vai vir com bastante força daqui para frente. Como é que eu estabeleço esse limite? Como é que eu meço esse limite? O empregado que está em teletrabalho tem direito à desconexão, tem direito a desconectar a partir de que horas, a partir de que horas eu mando e-mail para o meu empregado em teletrabalho. Enfim, são questões muito relevantes e que vão ser bastante discutidas como resultado do que aconteceu na pandemia e dessa nova realidade que a gente está enfrentando. Então... E essa discussão, né, André, ela vem, inclusive, vem junto, né, de um outro tema, que é um tema que a gente pode até discutir numa outra oportunidade, que é, volume de excesso de horas, né, volume de trabalho, excesso de horas, burnout e outras doenças, né, quando associadas a esse tipo de situação. Então, o controle de jornada, ou a forma como o controle de jornada em si, não sozinho, mas a forma do acompanhamento dessa jornada, a forma de como as empresas vão monitorar e acompanhar o processo de trabalho, vai inclusive impactar em melhores defesas, em melhor estruturação de futuras discussões envolvendo burnout e excesso de trabalho realizado no domicílio, que é um dos temas hoje mais relevantes e mais frequentes nas discussões do seu trabalho. Inclusive, né, agora o burnout foi categorizado como doença do trabalho. Então, esse é um tema também bastante relevante para as empresas. A OMS já havia dito que a pandemia que viria após a pandemia do Covid seria uma pandemia muito maior e muito mais difícil de controlar, que é a pandemia do desgaste mental e das patologias mentais em decorrência da pandemia, né? Então, nesse contexto todo, a forma de você monitorar o trabalho é extremamente relevante. Isso sem contar, também pode ser aí um tema para algum outro encontro, caso vocês queiram, é o trabalho de qualquer lugar. Hoje em dia, muitas empresas também estão se confrontando com a situação, olha, eu fiquei sabendo que meu empregado está lá na Argentina, o meu está lá em Portugal, o meu está nos Estados Unidos, como é que faz? Como é que eu trato isso? O que eu tenho que fazer? Como é que eu aplico a norma trabalhista para quem não está no Brasil, mas está na minha folha de pagamento trabalhando para mim? Ou seja, essa nova realidade trouxe para a gente uma série de questões que não estão delimitadas na lei, mas que a gente tem que adaptar àquilo que a gente tem, né? Mas, retornando aqui ao nosso tema de discussão, não obstante o trabalho remoto ou teletrabalho, a empresa tem que verificar até que ponto a ausência de marcação de jornada é efetivamente conveniente ou aceitável segundo a sua cultura, sem contar, obviamente, na própria disposição legal que veio com a MP 1108, tá? Então, o panorama que a gente tem hoje é pouquíssimos profissionais hoje em dia estão isentos de controle de jornada, fora, obviamente, os ocupantes de cargos de confiança. Poucos foram excluídos da necessidade de marcação de jornada, tá? Então, nesse ponto, vamos falar um pouquinho do cargo de confiança. Isso é um tema que a Justiça do Trabalho está encharcada de ações em que se discute o que é e o que não é cargo de confiança. Instituições financeiras, indústrias, serviços, enfim.
Eu acho que poucas empresas escapam de alguma discussão em torno desse assunto. O que é, então, cargo de confiança? O que a lei diz que é cargo de confiança? O que a justiça entende que é cargo de confiança? Né? Então, o cargo de confiança, aquele que é excluído do controle de jornada, é aquele que ocupa cargo de gestão, né? Diretores, chefes de departamento, filiais, e que recebem uma gratificação de função, ou se não houver uma gratificação de função destacada, o valor de sua remuneração seja pelo menos 40% maior do que o do salário efetivo. Tá? Antigamente, o cargo de gestão, como é que ele era identificado? Com aquelas perguntas básicas. Você tem chave da empresa, você assina pela empresa, você pode contratar, demitir. Hoje em dia, a gente sabe, principalmente as grandes corporações, em que há uma gestão matricial, ninguém tem a caneta sozinho, né? Você pode chegar no mais alto escalão da companhia, ele não vai assinar um documento sozinho, ele sozinho não vai contratar, ele sozinho não vai demitir, porque há toda uma organização, uma governança para que esses atos possam ser praticados de forma mais segura para a empresa, para evitar fraude, para evitar favoritismo e uma série de outras coisas, né? Então, o que a Justiça do Trabalho analisa comumente para verificar se é cargo de confiança ou não? Obviamente, o patamar salarial é importante, né? A remuneração ela tem que ser relevante e adequada para o nível de responsabilidade que a empresa diz que aquele profissional tem, né? Esse é o ponto de partida. Que mais que a Justiça do Trabalho investiga? Se há subordinados, né? Se, de fato, aquele empregado que supostamente ocupa cargo de confiança tem algum tipo de ingerência na administração, ou pode, de alguma forma, comprometer a empresa, se ele pode fiscalizar e dirigir outros empregados, se ele pode vincular a empresa contratualmente, e qual o nível de autonomia que esses profissionais têm. Principalmente isso. A gente sabe também que muitas vezes é difícil a identificação precisa desses elementos. A gente tem várias ações aqui em que esse tema é discutido, e o que é que eu tenho feito e que tem dado certo, pelo menos na grande maioria dos casos. A contextualização daquela situação. Por que aquele profissional é considerado cargo de confiança? Ele tem acesso a informações extremamente confidenciais, que não são de acesso à maioria dos empregados. Ele tem, de fato, autonomia, não é exigido que ele marque a jornada, ou seja, ele tem maior autonomia, inclusive, para entrar e sair. Aí entra um ponto interessante, porque muitas vezes vem aquela pergunta, mas ele tinha liberdade para entrar e sair, mas ele tinha que avisar que ele ia chegar mais tarde ou que ele ia sair mais cedo? E geralmente a resposta é sim, mas por uma questão organizacional. Olha, eu não vou estar. Se você precisar de mim, eu não vou estar. Me procure no celular, por exemplo. Então, é muito importante que se verifique efetivamente o que acontece na realidade. Qual é o grau de confiança e autonomia que aquele profissional tem para que você possa caracterizá-lo como um ocupante de cargo de confiança. Então, não importa único exclusivamente o nome do cargo. O nome do cargo é o que menos importa, na verdade. O que vai importar é o que acontecia na realidade. A subordinados, ele tinha algum tipo de ingerência na administração da companhia. Muitas vezes o que a gente demonstra também, que embora a pessoa não assine sozinha, ela participava de comitês e comissões que tinham acesso a informações estritamente confidenciais, em que eram discutidas questões estratégicas e bastante relevantes para o empregador, que participava de forma efetiva e final, com grande poder de influenciação na decisão de contratação e demissão, né? Que ela poderia representar a empresa perante terceiros e que uma falha nessa representação
da empresa perante terceiros poderia implicar em prejuízos para o empregador, não só financeiros, mas reputacionais, abalar a relação com clientes. Então, eu imbuio distribuo uma fidúcia, confio que a pessoa vai me representar perante terceiros adequadamente. A falha nessa representação poderá trazer prejuízos para o empregador, financeiros, reputacionais, de imagens, com clientes. Estes elementos combinados têm sido bastante relevantes também para a Justiça do Trabalho reconhecer e aceitar o cargo de confiança. Doutora Andréia, desculpe interromper, devido à limitação do horário, eu gostaria que você concluísse, tá? Claro. Só tem mesmo mais uma consideração a fazer, que é a que a gente chama de carreira em Y. Tem aqueles que são detêm cargo de confiança, mas não têm subordinados, não têm equipes. Esses representam risco para a empresa? Representam risco para a empresa. Então, a gente está falando do quê? Geralmente aquelas posições absolutamente técnicas, né? Em que há especialistas, consultores, mestres que não têm equipes. Isso muitas vezes leva a Justiça do Trabalho a reconhecer a inexistência de cargo de confiança. Mas também aqui é importante que a gente estabeleça o contexto e demonstre em juízo a relevância daquela posição para o desenvolvimento das atividades da empresa e como aquelas atividades, se mal geridas, mal realizadas, elas podem impactar negativamente e de forma bastante drástica no empregador. E aí, acho que só concluindo, Ricardo, aqui, acho que é um dos trabalhos que a gente tem feito com mais frequência pós-pandemia, que é revisitar a estrutura de cargos e funções das empresas para identificar quem deve ficar sujeito a controle de jornada ou não, e aplicar, seja em razão de confiança geral, seja em razão de confiança técnica, como é o caso de carreira em Y, e identificar alternativas de forma de controle de jornada quando ela é essencial, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem feito muito, né? O Ministério Público também está super em cima disso, né? É o ponto. E aí, antes das perguntas, só, Ricardo, eu quero só convidar todo mundo, André, se você puder passar para o último slide ali. Não. O último slide é que para dizer o seguinte, o último nosso mesmo, para falar que o próximo, a gente produz conteúdo, né, semanal praticamente ou com uma periodicidade menor ainda sempre através do nosso portal Inteligência Jurídica. Então, quem tiver interesse para acompanhar acompanhar o material que a gente produz sobre a atualidade, etc. Isso é um prazer para nós. Queria convidar todo mundo para acessar aí machadomero.com.br/inteligência jurídica, um portal de informações e de artigos nossos, artigos sempre opinativos sobre as matérias. É isso, cara. É isso, vou parar de compartilhar então com vocês e ficamos aqui à disposição caso vocês tenham alguma questão. Ok, muito obrigado pela exposição, brilhante exposição. Eu acho que a MP trouxe aí muitos esclarecimentos em relação a conceitos fundamentais de teletrabalho, de home office. Foram muito esclarecedoras as informações trazidas. Devido à limitação do tempo, eu gostaria de pedir, então, a todos os participantes que, se tiverem perguntas a fazer, por favor, direcione as perguntas, faça as perguntas pelo e-mail, ou direcione as perguntas para a Câmara, que nós as redirecionamos para os palestrantes.